Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, nessa semana nós estamos na semana 3 do Alimento Diário, da série nova Salvos pela Sua Vida. Senhor Jesus, no volume 1, o Poder de Deus para a Salvação, e nós temos a semana Leitura de Apoio, um dos livros de leitura de apoio, nós vamos tocar hoje, para nos ajudar a desfrutar mais, ter mais realidade dessa palavra da semana. Esse livro aqui, Ministros de Deus, Senhor Jesus. Nós vamos desfrutar o capítulo 6. O título é Ser Forte e Corajoso para Conquistar o Reino. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela, clicar no botãozinho inscrever-se para se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo. Também não esqueça de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, que é importante para o YouTube já ir indicando os vídeos por assunto para outras pessoas. Senhor Jesus, também ore ao Senhor para que o Senhor te mostre pessoas para quem Ele quer que você compartilhe aqui os vídeos do canal, para que Ele quer que você compartilhe aqui a palavra, esse evangelho do reino, esse evangelho da vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que você indicar. Ó Senhor Jesus, agora vamos para o livro. Senhor Jesus, como já falei o título aqui, Ser Forte e Corajoso para Conquistar o Reino. A gente vai ver aqui um pouquinho aqui sobre o ministério de Josué, Senhor Jesus. A gente percebe essa palavra que a gente tem desfrutado essa semana, dessa questão do povo que não entende, não busca a Deus, mesmo rapidamente ali após ter acontecido ali o dilúvio, em poucos anos ali o povo já se desviou, já deixou de temer o Senhor. E aqui a gente vai ver aqui nessa história aqui em Josué, alguém que tinha um grande temor do Senhor, alguém que queria seguir o Senhor de perto. Ó Senhor Jesus. E aqui vamos falar que é o ministério de Josué. Ordenou o Senhor Josué, filho de Nun, e disse: Ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor prometeu que seria com ele. Ó Senhor Jesus. A gente também precisa perceber isso também, por meio do Espírito. O Senhor também está cumprindo isso em nós, Ele é um conosco. Basta que a gente viva no Espírito para cumprir Sua vontade. Ó Senhor Jesus. A gente vai falar aqui um pouco sobre o Josué, que ele era o sucessor de Moisés. Alguém que queria andar junto com Moisés e aprender a servir o Senhor. A gente vê no exemplo de Moisés, que tudo ele consultava o Senhor. Apesar da lei já estar escrita, já está tudo ali, tudo já tinha sido falado ali para o povo, mas toda vez que acontecia uma situação, ele entrava na tenda da congregação e ia ter comunhão com o Senhor, mostrando que ele tinha um coração pelo Senhor, pelo Espírito, de viver no Espírito, não ficar ali na caducidade da letra, mas viver na novidade de vida, novidade do Espírito. Isso precisa ser um exemplo para nós hoje, que vemos a realidade do Espírito, Senhor Jesus. E aqui vai tocar aqui algumas coisas aqui para a gente extrair algumas lições aqui, Senhor Jesus. Tocou aqui que não foi uma casualidade, Deus escolheu Josué como sucessor de Moisés para ir adiante do povo. Ele era príncipe, ele era um dos príncipes da tribo de Efraim, que foi resgatado do Egito e estava entre os 600 mil homens de 20 anos para cima que podiam lutar e foram contados no deserto. Senhor Jesus. E mais tarde ele se tornou auxiliar de Moisés e também líder de guerra. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Logo ao cruzar o Mar Vermelho, Senhor Jesus, a gente sabe que a questão de cruzar o Mar Vermelho tipifica também o batismo, E já tiveram logo uma luta contra os amalequitas, que representam a ação da carne. Para lutar contra Amaleque, o Senhor levantou Josué, preparou Josué. E hoje também o Senhor ele quer nos preparar para eliminar a carne, que é a expressão do ego e do velho homem, Senhor Jesus. O homem permeado e direcionado pelo pecado, Senhor Jesus. Então a gente precisa combater, logo após receber o Espírito, a gente precisa perceber que a guerra já começou. Temos que guerrear contra a nossa carne, contra a nossa mente, e
começar a receber, né, a instrução do Senhor, as coisas que vêm lá do alto, para a gente poder caminhar. Né? Senhor Jesus. Né? Josué ele era jovem, já tinha aprendido a guerrear, mas aqui fica um princípio aqui, né? Ele sabia que não podia vencer por si mesmo, né? Que a sua vitória dependia da intercessão de Moisés diante de Deus. Né? Senhor Jesus. Na mão de Moisés estava o bordão de Deus, já que representa a autoridade de Deus. Então a gente precisa realmente perceber, né, com quem está a autoridade, né, a gente perceber que a quem Deus deu a autoridade, né, nós precisamos ser né, com quem está a autoridade de Deus. Né, e perceber que a gente não vai lutar separado, a gente vai lutar junto, né, com as pessoas a quem Deus deu sua autoridade. Né, durante a batalha aconteceu algo ali, né, que enquanto Moisés estava com a mão levantada, Josué era vitorioso. Mas quando ele cansava, abaixava a mão, Josué era derrotado. Né? E aí Moisés também não estava sozinho, ele tinha Arão e Hur, né, que ficavam ali sustentando a mão dele para ficar para cima. Né? A gente vê essa história ali, né, na Bíblia. Né? Senhor Jesus, aqui a gente pode tirar uma lição, né, dessa batalha. Né? Aqui Josué ele seguia as ordens do Senhor, né? Ele não batalhava de qualquer jeito, não confiava em si mesmo, mas ele dependia da oração e da intercessão dos irmãos, né? No caso ali, né, Moisés e Arão e Hur ali também ajudando. Né? E aí fica uma lição aqui também, se a gente for derrotado, a gente não deve desanimar, mas recomeçar. E se a gente for vitorioso, não devemos nos orgulhar, mas prosseguir sempre confiando no Senhor. Né, Senhor Jesus, porque ali realmente, né, Josué estava ali, se preparou para a guerra e tal, aí Moisés levantava a mão, aí ganhava, aí na hora que baixava a mão, perdia. Né, então a gente tem que estar ali debaixo da autoridade, né, daqueles que estão servindo o Senhor, a gente não pode desanimar. Né, tem situações que às vezes pode estar claro, né, a maneira de guerrear, às vezes pode não estar. Então a gente pode, né, às vezes a gente tem que dar uns passos para trás para poder dar alguns passos para frente. Né? Ó Senhor Jesus, a gente requer humildade, né, para a gente reconhecer, né, Senhor Jesus. E às vezes também a gente precisa esperar outros, né, a gente não pode ficar avançando sozinho. Então o Senhor precisa gerar em nós esse sentimento, né, de sempre ser um com os irmãos, né, ter uma unidade, unanimidade, andar junto, né, aguardar os outros, né, também ensinar os outros, né, ajudar os outros a depender do Senhor, também a ter esse mesmo sentimento que Josué também tinha. Né, e ter essa clareza, né, que a gente não vai guerrear sozinho, né, nós somos um corpo, somos membros uns dos outros. Né, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui conta a minha experiência quando Moisés subiu no monte, né, para se avistar com Deus ali, né, para poder escrever ali a lei, né, ficou 40 dias ali. Né, o Josué sabia que ele não podia se avistar com Deus. Né, mas mesmo assim ele não ficou lá embaixo junto com o povo. Né, ele andou até onde ele podia ir e ficou aguardando ali o retorno de Moisés. Né, ele confiou no Senhor e ficou esperando, crendo que Deus também ia suprir ele ali no monte. Né, Senhor Jesus. Uma grande lição para ele, né, porque hoje os jovens não aguentam esperar. Né, a gente é muito ansioso, né, a gente não aguenta esperar pelas coisas. Né, mas a gente também deve fazer do mesmo jeito que ele, né, esperar, aprender a confiar no Senhor, né, que o Senhor vai suprir tudo aquilo que a gente necessita para viver. Né, Senhor Jesus. Ele não ficou lá embaixo, lá onde tinha tudo, e também não subiu, não foi ao ponto lá de também falar face a face com Deus. Mas ele creu que ele estava ali, né, obedecendo ao Senhor, e o Senhor também ia supri-lo. Né? Então a gente precisa também ver isso. Né? Poxa, Senhor, às vezes eu estou aqui, eu não tenho comunhão com o Senhor face a face, às vezes eu estou numa situação assim, mas a gente precisa crer, né, que aonde a gente está, onde Deus nos colocou, Ele vai cuidar de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, precisa aprender a confiar no Senhor, né? Senhor Jesus. Né? E aí quando eles desceram, né, o Moisés depois dá uma lição para ele, né? Quando José ouviu ali, né, a voz do povo ali embaixo no acampamento, né, ele achou que era alarido de guerra. Né? Aí Moisés foi lá e falou com ele, olha, isso aí não é alarido dos vencedores nem dos vencidos, mas dos que cantam. Né? Aí quando eles chegaram lá, viram que o povo estava dançando e adorando o bezerro de ouro. Né? Senhor Jesus. Né? Por ele, Josué ele valorizava isso, ele andava com Moisés por ter um coração, né, segundo o coração de Deus ali, né, por ele conhecer Deus na sua intimidade, ele pôde aprender também, aprender muito com Moisés.
Ele viu que Moisés, além de ser manso e humilde, ele também tinha um coração compreensivo e ele conhecia a vontade de Deus. Poxa, andar perto de uma pessoa assim, ó Senhor Jesus, que o Senhor faça de nós pessoas assim, apresente para nós pessoas assim, para que a gente possa também aprender, conhecer o coração de Deus, a vontade de Deus, compreender a situação do povo e sempre interceder pelo povo. Senhor Jesus, Josué precisou aprender isso também, ó Senhor Jesus. Aí depois ele fala mais tarde que aconteceu uma situação, quando o Espírito, quando o Espírito de Moisés, Deus deu do Espírito de Moisés para 70 anciãos, e eles começaram a profetizar. Mas aí fora do arraial também pousou o Espírito sobre outras pessoas também que profetizavam, e aí ele falou para Moisés, Moisés, proíbe eles de ficar profetizando aí, Mas aí Moisés aproveitou e corrigiu a intenção do coração dele, para mostrar para ele que a vontade do Senhor a respeito do seu povo. Então Moisés, por conhecer o coração de Deus, ele sabia que a vontade de Deus era que todos profetizassem, que todos falassem por Deus. Aí Moisés disse, tu tens ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então aqui Josué mostra que às vezes também esse é o nosso coração, A gente vê ali uma pessoa sendo usada por Deus, e depois a gente vê outra sendo usada também, pode gerar um ciúme, Não, quem é usado por Deus é esse aqui, você tem que seguir o que esse aqui está falando, não é esses outros aí não. Mas a gente tem que ter esse coração que o Senhor é o Senhor. Deus é Deus, Ele sabe quem Ele pode e quem Ele quer usar. Então a gente precisa estar atento para quantas pessoas o Senhor quiser usar, quem estiver falando por Deus, a gente saber exercitar o Espírito e ouvir. Ouvir o que o Espírito está dizendo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não ter ciúme. Fulano, Deus fala por fulano, só aceito ele. Se não for por ele, não é por mais ninguém. Também não deixa outro falar não, que senão vai tirar a sua função. Não pense assim. Não pense que pelo fato de outra pessoa estar servindo o Senhor, ou de repente está servindo de uma maneira diferente da sua, que o Senhor vai deixar de te usar, ou que aquilo ali não vai agradar ao Senhor. Mas fique diante do Senhor, fique tranquilo. O Senhor tem serviço para todos nós. O Senhor Ele vai usar todos nós. Não há motivo para a gente ter ciúme. Mas a gente precisa realmente, se outras pessoas estão profetizando, é sinal que a vontade do Senhor está sendo feita, e o Espírito do Senhor está conseguindo tocar no coração de cada um. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Josué ele passou por essas lições, e ele aprendeu também. E aí a Bíblia relata que ele também era um homem em quem havia o Espírito, Senhor Jesus. Por ele ser esse homem em que havia o Espírito de Deus e foi colocado à frente do povo para conduzir a nova geração a passar pelo Rio Jordão e entrar na boa terra de Canaã. Fica uma lição para nós, a gente realmente vê quem está no Espírito, não seguir algo que foi nominado, algo... Não, isso aí foi esse aqui que foi nomeado aqui para fazer, então é ele que vai ali, mas você precisa ver quem é que está com o Espírito, para a gente ver a direção clara do Senhor, e nós também precisamos estar no Espírito, para a gente conseguir ter a direção do Senhor em cada situação. Quem é que está com o Espírito de Deus é esse que o Senhor vai colocar para conduzir o povo, conduzir o povo para quem? Para Ele mesmo. Nós precisamos ser esse que conduz as pessoas ao Senhor, que ajuda as pessoas a desfrutar do Senhor, a exercitar o Espírito, Senhor Jesus. E em fato também de ter o Espírito, outra pessoa que tinha o Espírito também era Caleb, que também andava sempre junto ali com Josué. Ele tocou aqui, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos. Ter o Espírito significa ter unção, ter a comissão de Deus para executar a sua vontade. Nós precisamos desse Espírito, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui ele toca também que somente depois de uma pessoa ser ungida é que pode exercer a função. Aqui ele dá o exemplo dos reis, dos sacerdotes, que Deus mandou ungir com óleo ali, tomar 4 especiarias, juntar com azeite de oliva, e ali ia fazer um óleo composto para ungir. Depois dessa unção que eles podiam tomar, ali a função que Deus tinha separado para eles.
né? Mas hoje é no Espírito que nós temos essa realidade do óleo da unção, o qual inclui o Deus triuno, toda a sua obra, incluindo sua divindade e também a humanidade de Jesus. Né? Tudo isso está incluído em o Espírito, né? Senhor Jesus. Né? Josué e Caleb eles foram considerados dignos de entrar na boa terra. Né? Toda a geração deles, ninguém entrou, só os dois. Né? De todos aqueles milhares de homens, só os dois ali e os que nasceram depois, no deserto. Né? Só os dois entraram ali porque neles havia o Espírito. E aí, né, qual foi o diferencial? Né? Aí eu ganhei muito com essa frase aqui, né? Isso os fez ver a terra como Deus havia. Crer na palavra do Senhor e cumprir o que fora dado. Por eles ter o Espírito, eles viam as coisas com os olhos de Deus. Né? Eles não viam as coisas com os olhos humanos, né? Mas eles viam aquilo que Deus via. Né? E eles criam na palavra do Senhor e procuravam cumprir o que foi ordenado. A gente não deve duvidar, né, da palavra do Senhor, mas a gente precisa realmente pedir para o Senhor, né? Pedir a unção, pedir para a gente estar no Espírito, para a gente ver as coisas como Deus vê. E assim a gente jamais vai duvidar da palavra, né? A gente vai avançar. Ó Senhor Jesus. Outro fato importante sobre Josué e Caleb é que eles perseveravam em seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu estou sempre repetindo, né? Invoca, continua invocando. Ora ao Senhor, se o Senhor não te responder, ora de novo, de novo, de novo. Abre seu coração, vai diante do Senhor, vê o que precisa ser limpo dentro de você, mas não desiste. Persevera em seguir o Senhor. Persevera em ficar na presença do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa perseverar. Né? A gente vê aqui, né, aí ele toca aqui na questão de quando o Senhor separou 12 espias, né, para espiar a terra. Né? Aí separou um príncipe de cada tribo. Né? Aí separou Caleb e Josué. Caleb ele era príncipe da tribo de Judá e Josué era príncipe da tribo de Efraim. Eles espiaram a terra por 40 dias, né? E a terra era tão boa que produzia uva tão grande que teve que trazer um cacho de uva carregado por 2 homens. Né? Senhor Jesus. Né? E depois de toda essa situação, né? Eles viram o fruto da terra e puderam relatar, né? Pois que a terra verdadeiramente é muito boa, né? Emana leite e mel, né? E mostraram para o povo ali o fruto dela. Né? Mas acontece, né, que todos viram a mesma coisa, né? Viram a riqueza da terra, viram situação difícil, mas 10 dos espias deram um relatório negativo. Né? Apenas Josué e Caleb, ele, por ver como Deus via, por ter o Espírito, puderam dar um relatório, né, de acordo com o Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, não ignorando as dificuldades, mas realmente crendo na palavra de Deus. É isso que a gente precisa, né? Não olhar para as dificuldades, mas crer no Senhor. Crer que o Senhor vai fazer todas as coisas. Né? A gente vê, né, que as coisas que são coisas difíceis, são coisas que a gente olha e vê que é meio assim que impossível para nós, mas para o Senhor é possível. Né? Mas é que a gente precisa viver isso, a gente não deve ter isso só como um jargão, né? Falar, né, ali, não, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não é ter isso como um jargão, mas ter isso como uma realidade, né? Aquilo que você depender do Senhor, Ele pode mudar. Ele pode mudar a sua situação, né, na sua vida, no seu emprego, na sua casa, na sua família, no seu casamento, né, com seus filhos, com seus pais, né, com qualquer situação, o Senhor ele pode mudar. Basta que você creia nele e você siga a orientação que vem dele. Né, Senhor Jesus. Apesar de eles terem tocado aqui no fruto da terra, ficaram olhando para a dificuldade. Deram muita ênfase para a dificuldade, né? Esqueceram a palavra de Deus. Né? E eles viram que tinha um povo na terra que era poderoso, tinha cidade, tinha fortificação. Também, né, já tinham anos, né, que estava abandonada, né, na terra boa. Os povos foram vindo tomando tudo e fortificaram a cidade. Tinha uma defesa boa. Né? Mas aí eles viram, não creram no Senhor, né? Acharam que esse povo era mais forte do que eles. Né? Viram que tinha gigantes e acharam, né? E aí é o que a gente vê, né? A questão aqui que ele toca aqui, né? Como que é importante a gente ver as coisas, né, do prisma de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, né? Com os olhos de Deus. Porque eles relataram aqui, né? Ali tem gigantes, né? E nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos aos seus olhos. Então eles nem sabem o que eu estava pensando, mas já começou a pensar o que eu estava pensando, né? E aí se julgou como um gafanhoto, porque começou a olhar muito para a dificuldade. Né? Senhor Jesus,
né? Josué e Caleb viram as mesmas dificuldades, mas eles falaram algo diferente, né? Por isso que a gente, ao ver situações, a gente tem que ter a visão de Deus, né? Consultar o Senhor e ver o que o Senhor quer falar. E aí, aí eles relataram algo diferente, né? Falaram algo positivo. Né? A terra pelo qual passamos esse pé é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, né? Nos dará essa terra, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Isso aí é que ter a visão de acordo com Deus. Se Deus mandou eles para aquela terra, foi Deus que mandou. Deus não está assim, andando à toa, assim, sem saber o que está acontecendo. Não, Deus sabe, ele sabia que tinha essa terra lá, sabia o povo. Josué já tinha experimentado ali guerrear, então ele sabia que era só confiar no Senhor, né? E o Senhor ia dar toda a orientação, né, para eles tomarem de volta a terra. E aqui fica a lição aqui, né? Se confiarmos no que os nossos olhos veem e no que a nossa mente pensa, as dificuldades ao nosso redor serão como gigantes. Isso é, obstáculos aparentemente intransponíveis. Mas se a gente confiar na palavra do Senhor, assim como Josué e Caleb, esses gigantes serão derrotados e a terra conquistada. Sejamos, portanto, como aqueles que confiam no Senhor e não se intimidam diante das dificuldades, mas avançam para conquistar a promessa que Deus deu. Foi algo que Deus deu, foi algo que Deus falou, não foi algo que partiu da cabeça deles. Né? Senhor Jesus, é a promessa que Deus deu a todo o que vencer, reinar juntamente com Cristo no mundo vindouro. A gente precisa buscar, né, essa vitória que o Senhor já prometeu. Se Ele mandou a gente, nos colocou em algum lugar, é porque Ele já sabe, né, Senhor Jesus, Ele já tem a estratégia, né? A gente precisa confiar no Senhor. Né? E aí Ele fala aqui, né, que enquanto um via gigante, outro via pão. Né? Isso é uma lição importante, né? Isso significa as dificuldades, os desafios, né, que a vida coloca diante de nós, né? Elas podem ser fonte de grande suprimento espiritual, mas isso só ocorrerá se a gente confiar no nome do Senhor. Se a gente invocar, né, diante das dificuldades, porque acontece? Diante das dificuldades, né, o que a gente precisa fazer? Pedir socorro ao Senhor, né? Orar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Né? Se algo é fácil, você nem depende do Senhor, você vai lá e resolve. Né? A gente acha que às vezes Deus ele só é Deus das causas impossíveis. O que é possível eu mesmo faço. Mas aquilo que é possível você também precisa consultar o Senhor para ver se é da vontade dele. Senão o possível pode se tornar um impossível mais lá na frente. Né? E aqui ele dá o exemplo também de Davi, né? Que mesmo sendo jovem não ficou amedrontado diante de Golias, mas se encheu de coragem, né? E confiou no nome do Senhor e derrotou o gigante. Né? Como Davi mesmo declarou, né? Você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Senhor Jesus, a gente não pode recuar, né, diante das dificuldades, mentiras e ações malignas contra nós. Nós precisamos confiar no Senhor, né? Invocar o nome do Senhor com realidade, para permanecer no Espírito e ganhar mais da vida de Deus. Né? Que todas essas situações nos levem a tocar no Senhor. A gente tem que saber, né, que as dificuldades vão aparecer. Né? Quem tem o Senhor e quem não tem o Senhor sempre vai se deparar com dificuldades. Mas se nós temos o Senhor, né, a gente tem o Deus que vai nos amparar diante das dificuldades. A gente vai poder avançar, né? Ó Senhor Jesus, sempre vai ter uma batalha do Espírito contra a alma, né? Do Espírito contra a carne. Se a gente permanecer no Espírito, né, nós vamos obter vitória. Por que Davi tinha essa coragem? Ele estava baseado no quê? Na experiência dele, né? Porque com certeza para ele cuidar das ovelhas, ele tinha que confiar, né, e depender do nome do Senhor. Né? Como ele mesmo tocou, né? Que ele tirava a ovelha da boca do leão e do urso, né? Senhor Jesus, como que um garoto, né, um jovem vai fazer uma coisa dessa, franzino? Né? Só na dependência do Senhor. Então não é a força do nosso braço, mas é depender e confiar no nome do Senhor. Né? Senhor Jesus, ele tinha incumbência, né? O pai dele deu para ele incumbência de cuidar das ovelhas, e ele fazia do melhor jeito. Ele não recuava, né, diante de leões e ursos, mas ele ia lá e tirava da boca. Né? Já estava mastigando ali, né? Já estava pegando, já tinha ferido a ovelha. A gente olha assim, a gente olha os irmãos, né, feridos, né,
se afastando do Senhor, a gente olha e fala assim, ih, esse aí já era. Mas a gente precisa ter esse espírito. Fala assim, não, vamos lá, vamos resgatar esse irmão, vamos tirar ele da boca do leão, da boca do urso, vamos puxar o urso pela barba, né, Senhor Jesus, dar um puxão na orelha do leão, catar a juba dele, até ele largar a ovelha. Larga a ovelha, Satanás, larga os irmãos para lá. A gente precisa ter essa intrepidez, né, de orar, permanecer firme no Senhor, orando, invocando, confiando que o Senhor vai nos resgatar, vai resgatar, né, todos os filhos de Deus, todos os filhos dele, né, todos os filhos de Deus, porque o Senhor nos ama igualmente, incondicionalmente. Né, por mais que a gente mereça, né, várias situações, não é assim que o Senhor nos trata. Né? Ele não nos trata de acordo com nossos pecados, de acordo com as nossas iniquidades, mas ele tem como base a justiça, né, que foi totalmente cumprida por meio de Jesus. Né? Ó Senhor Jesus, então se a gente invocar o nome do Senhor, né, tocar no Senhor, né, nós vamos conseguir avançar, né, e defender os irmãos, e defender os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, e ele também mostra aqui nessa questão também, né, que tinha na terra lá os gigantes, né, os filhos de Anak, né, que também representa a nossa luta contra os principados e potestades, né, contra as forças espirituais do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Né, se a gente quiser avançar e conquistar a terra, né, conquistar o reino, né, Senhor Jesus, salvar, né, nossa alma, né, abandonar a vida da alma, a gente precisa invocar o nome do Senhor, né, confiar no nome do Senhor, invocar o nome do Senhor continuamente. Aí a gente vai estar no Espírito, vamos estar cheio de vida, né, confiando no Senhor. Quando a gente está no Espírito, o gigante se torna um pão. Senhor Jesus, por isso a gente precisa continuar invocando. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e confiar no Senhor, né, porque o resultado ali dos espias falaram uma palavra negativa, o que aconteceu? Né? Eles geraram murmuração no povo. Se você não vê as coisas com os olhos de Deus, o resultado vai ser você murmurar, outras pessoas ao seu redor também começar a murmurar. Né? Senhor Jesus. Né? Eles acabaram infamando a terra, né? Falando mal da terra. Né? E por causa disso eles acabaram morrendo de praga. Senhor Jesus. Né? Eles foram enviados para espiar, né? Mas desses todos, né, que espiaram a terra, só Josué e Caleb sobreviveram para entrar nessa terra. Todos os outros morreram, né? Tombaram no deserto, né? Senhor Jesus. Né? Ali o povo foi influenciado por esse relatório negativo, né? E só não foi aniquilado, né, todo o povo ali por causa da pestilência, porque Moisés intercedeu por eles e Deus lhes perdoou. Então bem mostra aqui a questão da liderança, né? Você ser líder não é mandar. Você ser líder é você ver o coração de Deus e você também ter um coração de interceder pelo povo. Né? Você ter esse coração, como eu acabei de falar, que é a questão de Davi, né? Ter o coração de ir lá enfrentar o leão, enfrentar o urso, tirar o irmão e cuidar. Né? Uma ovelha toda furada, toda rasgada, não é fácil de tomar conta. Né? Eu lembro que eu vi uma vez, né, um documentário lá mostrando, né, eu acho que estava mostrando os caminhos de Abraão, alguma coisa assim, mostrou todo o caminho no deserto, né, e aí eles estavam andando e encontraram pessoas pastoreando ovelhas. E aí chegou lá e tal, e começaram a ver, aí eles viram o que eles faziam, né? Eles vinham com ovelhas, então eles tinham que andar um longo espaço, né? E aí eles iam, né? Tinham tendas, montavam a tenda, acompanhavam as ovelhas, depois eles se dividiam, botavam as tendas, né, em volta das ovelhas ali. Aí mostrou ali que ele teve uma ovelha que estava ferida, né? Foi atacada, acho que por um lobo, alguma coisa assim. Ela estava com um rasgo assim no pescoço, uma ferida muito feia. Aí o que ele fez, né? Por não ter remédio, ele pegou sal com água, né, fez uma pasta ali e botou ali, né, a bichinha pulou, né, tadinha, ali e tal, e aí ela ficou toda moadinha assim, né, toda tristinha, né, porque devia estar doendo, né, ainda mais o sal ali, mas o sal é para matar a bactéria, né, para não deixar dar nenhum problema, nenhuma infecção, né, Senhor Jesus. E aí o que ele fez? Eu achei isso muito interessante, né, essa ovelha que estava ferida dormia com os pastores dentro da tenda, ela não ficava no meio das outras. Então ele ficava ali com ela a noite toda, cuidava, né, ali, via a necessidade dela, ali, limpava ela, dava água, dava uma comida especial. Né, as outras ovelhas iam pastando, se viravam para comer. Agora aquela ali não, ele levava comidinha, então assim, dava trabalho. E a gente precisa ter esse coração, mas ele sabia que ia dar trabalho cuidar do povo. Né? E eram 2 milhões de pessoas, né? Senhor Jesus, era muita gente. Né? Mas ele também confiava no Senhor, dependia do Senhor. Então às vezes a gente olha assim, né, é mais fácil abandonar os irmãos, deixar os irmãos para lá. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor nos confiou algo.
né? Senhor Jesus, o Senhor coloca pessoas na liderança por causa disso, são pessoas que têm esse coração, né? Se uma pessoa está assumindo liderança por causa de soberba, né? Por causa de altivez, por querer aparecer, não se preocupa que o Senhor vai tratar isso, né? Senhor Jesus, né? Porque o Senhor ele quer líderes assim, que intercedam pelo povo, né? Que estão ali prontos para perdoar o povo, para levar esse povo diante da presença do Senhor. A consequência para o povo, o próprio Deus deu, né? O Moisés ele viu aqui que, né, o coração dele aqui era de cuidar do povo de Deus, né? Senhor Jesus. E ali o povo, né, apesar de ter sido perdoado por Deus, teve consequência da murmuração. Então a gente também deve ter essa situação, deve ter isso também bem claro na nossa mente, né? Que as coisas que a gente faz, né, o Senhor ele pode até nos perdoar e tal, mas tem situações que tem consequência. A gente vai ter a consequência dos nossos atos, né? E o Senhor ele precisa, né, ele é justo também, né? Você fez, né, Senhor Jesus, né? Mas é aquilo, né? Você receber a consequência ali, você dependendo do Senhor, você do lado do Senhor é muito melhor do que você ir para longe do Senhor, né? Senhor Jesus. O povo ele foi murmurando ali e o Senhor falou: olha, nenhum desses, né, eu prometi essa terra para seus pais, mas nenhum desses que me desprezaram vai ver essa terra. Então é muito sério aqui, né? Desprezaram o Senhor, desprezaram a palavra do Senhor, né? Porém o servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb e também Josué, né? Ó Senhor Jesus. E aí o Senhor, você acha que o Senhor também deu mole para Moisés por ter intercedido pelo povo? O Senhor também foi lá falar com Moisés: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, e que dentre vós contra mim murmurais. Não entrareis na terra a respeito de qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então o Senhor foi lá e falou com Moisés: até quando vocês vão ficar aguentando essa má congregação e vão ficar intercedendo por eles, né? Então o Senhor também deu um puxão de orelha ali em Moisés ali, né? Senhor Jesus. Mas Moisés ele tinha esse coração, né, do Senhor, né? Apesar do Senhor não ter decretado isso aqui, né, mas era para Moisés continuar cuidando do povo, né? Assim, Jesus, né? Todos que falam palavras negativas, né, caíram no deserto. Então assim, a gente vê que isso é uma atitude de Deus, mas quanto à atitude de Moisés, por conhecer o coração de Deus, o que ele deveria fazer? Continuar cuidando do povo, né? Então a gente tem que deixar a questão de julgar, a questão de fazer situações, deixa na mão de Deus. A nossa função é interceder pelas pessoas, orar por elas para que o Senhor faça a sua vontade, não a gente ser juiz das pessoas, né? Ó Senhor Jesus, né? Ele falou aqui, né? Por terem posto o Senhor à prova 10 vezes, não terem obedecido à voz do Senhor e terem desprezado o Senhor e infamado a terra, né? Senhor Jesus, olha quanta coisa negativa, né, que eles fizeram, né? O Senhor levou em conta tudo isso. O Senhor fez eles peregrinar 40 anos até que todos caíssem mortos no deserto. Eles não creram na palavra do Senhor dita por Moisés, por isso não entraram na terra do descanso. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Josué e Caleb, né, eles entraram, né, dos 20 anos para cima, só os dois entraram, o resto, né, só de 20 anos para baixo. Né? Depois que a velha geração caiu no deserto, né, o Senhor levou essa nova geração sob a liderança de Josué, né, para entrar na boa terra da promessa. E a gente também deve orar, né? Senhor Jesus, nos ajuda a deixar toda a velhice para trás, a fim de entrarmos no Teu reino. Né? Senhor Jesus, a nossa velhice que faz a gente cometer isso aqui também, né? Murmurar, reclamar, não crer, desprezar a palavra de Deus, né? Infamar, né? Dar má fama para aquilo que o Senhor está falando. Né? O Senhor nos dá a vida da igreja, nos dá irmãos que cuidam de nós, aí surge uma situação e a gente já logo fala: ih, esse irmão aí também, isso aqui, começa a falar mal, né? A gente não deve fazer isso. Né? O Senhor está nos mostrando, né? Senhor Jesus. Então a gente começa a falar mal, né, das práticas, né, que o Senhor tem nos dado, das coisas que nos levam para o Espírito, né? A gente acaba
infamando o Senhor, né, infamando Cristo, né, e a igreja. Então a gente tem que ter cuidado, né, a gente vai começar ali, daqui a pouco vai indo, a gente acaba atentando contra o Senhor. Vamos ficar atento, né, quando a gente começar a murmurar, opa, é hora de fechar a boquinha e orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, ele mostra aqui, né, uma das características, né, outra característica, né, pelo fato de Deus ter conduzido Josué, ver que ele tinha um coração correto, né, e confiava na palavra do Senhor e perseverava em seguir o Senhor. E Josué confiou que o Senhor daria a terra conforme havia prometido. E ele disse ao povo, né, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Por isso a gente não deve abandonar nossa confiança na palavra de Deus. Ela tem grande galardão. Né, os seres humanos, né, nós como seres humanos somos falhos, né, os irmãos que o Senhor coloca na frente também podem falhar, né, mas a gente deve continuar confiando na palavra do Senhor, confiar no Senhor, né, confiar naquilo que o Senhor nos deu. Né, e o Senhor, as outras situações, Ele vai corrigir, né, nos resta estar em unidade e unanimidade. Né, Senhor Jesus. Né, Hebreus fala que nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Né, vamos perseverar. Aquele perseverar até o fim, esse será salvo. E o Senhor também ele quer nos encorajar. Ó Senhor Jesus, vagando 40 anos no deserto, o povo finalmente entrou em Canaã, mas tomar posse dela não ia ser fácil. É preciso lutar muito. O Senhor já nos colocou na igreja, nos deu Cristo, mas para a gente conquistar as coisas de Cristo não é fácil. A gente precisa viver no Espírito, resistir à nossa carne, resistir à nossa mente caída. Senhor Jesus, mas o Senhor falou para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Ó Senhor Jesus, se a gente confiar no Senhor, Ele vai nos garantir isso. Ainda disse para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Se a gente viver pelo Espírito, isso vale para nós também. O Senhor não vai nos deixar nem nos desamparar. Não se preocupe, mas confie. Trazendo essas palavras do Senhor para a nossa prática hoje, também fomos encorajados a avançar e conquistar a terra para Deus por meio da pregação do Evangelho. Nós recebemos a visão e a revelação de Gênesis 1, 27 a 28, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Ele nos abençoou a fim de sermos fecundos, multiplicar-nos, encher a terra e sujeitá-la, levar o Evangelho do Reino. Você ganha esse encargo de levar esse Evangelho do Reino a todos os lugares, no lugar que o Senhor nos abrir as portas. Nós vamos com o objetivo de levar vida para todos, ó Senhor Jesus. E assim nós vamos apressar a vinda do Senhor e estabelecer o seu reino vindouro. Não foi, isso não é uma tarefa simples, por isso o Senhor encorajou Josué. Senhor Jesus, Moisés primeiro foi o primeiro a animar Josué, depois o próprio Deus veio animar Josué. Senhor Jesus. E fala que ele fez por 3 vezes. Senhor Jesus, por 3 vezes o próprio Deus ordenou que Josué fosse forte e corajoso. Ele fez isso não porque Josué fosse fraco, mas porque para conquistar a terra era necessário guerrear. Então você está nos encorajando, não é porque, irmão, você está falando isso aí, mas eu estou desfrutando, estou tranquilo, estou buscando o Senhor. Mas é para a gente estar mais encorajado ainda, porque a gente tem uma luta pela frente, como o irmão já compartilhou isso, A carreira cristã, viver no Espírito, não é uma corrida de 100 metros, Você dá tudo de si lá, vai e tal, acabou. Não, é uma maratona. Então você tem que manter o ritmo, manter a cadência para você chegar até o final. Muitos começam a maratona e nem terminam, Senhor Jesus, porque não se prepararam, não mantiveram o ritmo, demoraram tempo demais, Senhor Jesus. Mas a gente precisa ser encorajado pelo Senhor, manter o nosso ritmo na vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Quando a gente quer conquistar algo, a gente não pode temer, caso contrário a gente vai falhar e vai ser derrotado. Quando queremos conquistar, não importando se o inimigo é forte ou não, devemos dizer, Senhor, segundo a Tua palavra eu vou vencer, vou tomar essa terra para Ti. Isso é ser forte e corajoso, confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente vê aqui que os povos aqui foram conquistando aqui a terra e tiveram tempo para fazer cidades fortificadas com boas defesas. Então o Senhor teve que falar isso para Josué.
né, Senhor Jesus, e ele foi encorajado e o povo se submeteu à sua liderança. Ó Senhor Jesus, e aqui agora ele dá um exemplo de unidade e unanimidade, né, que Josué ele encorajou, né, que ali de um lado do Jordão ali ficaram 2,5 tribos, né, Senhor Jesus, que ficaram do lado oriental do Jordão e as outras tribos ficaram do outro lado, mas Josué encorajou eles a passar para o outro lado do Jordão para ajudar as outras tribos a conquistar a terra. Né? E dessas 2,5 tribos se levantaram homens valentes que disseram: tudo quanto nos ordenais faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Eles não desampararam seus irmãos até que todos tomaram posse da herança que o Senhor lhes havia dado. Isso é uma grande lição para todos nós. Por causa da unidade e da unanimidade das tribos, Deus lhes entregou toda a terra de Canaã. Se formos unânimes e preocuparmos em ajudar nossos irmãos a crescer na vida divina, a fim de reinar com Cristo, seremos abençoados e tomaremos posse da porção confiada pelo Senhor a nós no mundo que há de vir. Então essas 2,5 tribos já tinham a terra delas, mas eles não ficaram ali, só ali, deixaram o povo ali, levantaram-se alguns homens para ajudar o povo a guerrear pela outra terra, outra parte da terra. E nós também precisamos ser esses, que estão dispostos a ajudar os irmãos, independente se eles reúnem conosco ou não. Todo cristão precisa ser ajudado, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a conquistar Cristo, independente de onde ele reúne. A gente precisa levar isso adiante, a desfrutar o Senhor, invocar o nome do Senhor para todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, essas 2,5 tribos levantaram ali, fizeram uma construção ali e o povo entendeu errado, e foram lá tirar satisfação, que negócio vocês estão construindo aí, E aí eles puderam dizer, que era um altar que não era para sacrifício, mas para memorial, que serviria de testemunho para a descendência de todos eles, que eles eram um só povo e haviam possuído aquela terra tanto do lado oriental quanto do lado ocidental juntos, mostrando que além de ter força e coragem, as 12 tribos precisavam ser unânimes. Senhor Jesus, e aqui a gente precisa refletir sobre a visão e a promessa, que o Senhor tem concedido, e as reações que o Senhor tem causado. A gente precisa hoje nos unir, de modo que uma igreja ajude a outra e que um irmão ajude outro a possuir a terra a terra da sua herança. A terra precisa ser conquistada, ela já nos foi dada, e vão ser levantadas dificuldades, mas à medida que a gente avança tendo comunhão, aprendendo uns com os outros, as dificuldades vão fortalecer nossa fé cada vez mais. E quanto mais comunhão a gente tiver, uns com os outros, menos chance haverá para o inimigo semear discórdia entre nós, a gente avançar como um só povo. Ó Senhor Jesus. A Canaã ela representa a herança que nós vamos ter no reino, quando o Senhor voltar. Mas hoje a gente já pode desfrutar essa realidade quando a gente vive no Espírito. Senhor Jesus, essa terra que é rica e próspera também tinham rios, fontes e mananciais. Sem água não tem vida, mas onde tem abundância de água, a terra se torna propícia e fértil para o desenvolvimento da vida. Então ali tinha os mananciais, que referem a Deus Pai, aquele de quem provém toda a vida. Também tem as fontes, são as aberturas onde jorram a água, que representou o Senhor, o Senhor Jesus, o Filho, que nos abriu um novo e vivo caminho, nos trazendo a vida de Deus. E também temos rios e ribeiros, por onde flui a água, por toda a terra, simbolizando o Espírito, tornando Deus acessível e disponível para nós. Ó Senhor Jesus, antes a gente não tinha acesso a esse Deus, que estava sob a rocha, mas quando o Senhor foi ferido na cruz, ele se tornou um canal, uma fenda, por onde a vida de Deus fluiu até nós. Ó Senhor Jesus, e quando ele foi glorificado e se tornou o Espírito, ele nos alcançou e tornou a vida divina acessível a todo aquele que crê. Ao desfrutarmos do Espírito, contatamos o Senhor Jesus como a fonte da vida e o próprio Pai como manancial de águas vivas. Por meio do Espírito, Deus triuno está ao nosso alcance com todas as suas riquezas insondáveis. Aleluia! Dele podemos beber e nos saciar. Além disso, na Boa Terra também tinha chuvas temporãs e serôdias. Essas são chuvas fora de época, que significa que a bênção do Senhor
que vem da parte de Deus por aqueles que cultivam a terra. Então, em momentos ali que tem menos água, o Senhor envia umas chuvas fora de época. Ou seja, é para a gente perseverar em buscar o Senhor. Aqueles que perseveram em buscar o Senhor e nele depositam confiança, mesmo que as circunstâncias exteriores não pareçam favoráveis, vão receber da abundância do Espírito, nessas chuvas fora de época. Ó Senhor Jesus, por isso que a boa terra é fértil, tem água abundante, todo o tempo. Nela também tem trigo e cevada. O grão de trigo, ali mostrando a morte do Senhor, o Senhor morreu, como o grão de trigo não ficou só. Isso resultou na multiplicação da vida de Deus. Hoje também, ao mesmo exemplo do Senhor, a gente também deve multiplicar essa vida para todas as pessoas, em toda a terra habitada, para que isso possa voltar. Também falou de cevada, que também tipifica a vida divina. E a cevada também prefigura a ressurreição de Cristo, porque é o primeiro cereal a ser colhido após o inverno, indicando que após a morte do Senhor, a sua vida ressurreta foi liberada. Também toca na questão do alimento aqui, que quando o Senhor multiplicou nos 5 pães e 2 peixinhos, eram 5 pães de cevada. Ó Senhor Jesus, também fala da figueira, que mostra que pela fé nós devemos dar fruto para Deus. Mostrando no episódio que quando o Senhor teve fome, foi procurar numa figueira, e ela não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela árvore. Porque os figos, assim como a cevada, também são colhidos na primavera, logo após o inverno. Então a gente precisa, como resultado da ressurreição de Cristo, também dar frutos. Senhor Jesus. E o Senhor, como boa terra, ele é a provisão para todas as nossas necessidades. O desfrute de Cristo deve nos levar a produzir frutos para Deus. Não queremos ser estéreis, mas frutíferos, como o ramo que permanece junto à fonte. Dessa forma, mesmo em meio a dificuldades, seremos grandemente abençoados. Outra coisa também que tem na boa terra é a romã, que simboliza a abundância de vida, que ela, ao se expandir, amadurecer, ela rompe a casca e já começa a espalhar as sementes. Quando a gente permanece junto ao Senhor, tendo o Senhor como nossa fonte, como eu já falei, a gente pode ter a fonte no conhecimento do bem e do mal, no certo e no errado, ou podemos ter a nossa fonte no Senhor, dependendo do Senhor, invocando o nome do Senhor. E quando a nossa fonte é do Senhor, a vida de Deus tão somente nos constrange, não só nos constrange a amá-lo intensamente, mas também nos faz semear a palavra por onde a gente passa, a fim de frutificarmos para Deus. Ó Senhor Jesus. Também fala da vide, mostrando que o Senhor é a nossa videira verdadeira, que a vide, a uva, representa a vida de Deus, porque ela também é bem disponível para nos alimentar. Ela não cresce de maneira alta, mas ela vai crescendo bem baixinho, qualquer um pode ir ali se alimentar dela. E assim como o Senhor também passou por um processo, a uva também ela é espremida e é fermentada, Senhor Jesus, para produzir o vinho. E o Espírito também nos foi dado pelo Senhor ao passar pela morte e pela ressurreição. Pelo Espírito, a morte foi transformada em vida. Ó Senhor Jesus. E em Gênesis também mostra que pelo suprimento contínuo da vida divina também é capaz de mudar a nossa natureza, assim como aquele jumentinho que foi atado à vide, por se alimentar só de uvas, ter os dentes brancos e os olhos cintilantes. Se a gente se alimentar de Cristo, a videira verdadeira, nós nos tornaremos úteis ao Senhor e também vamos mudar a nossa natureza. Também na boa terra também tinha a oliva, as oliveiras produzem oliva, que é o azeite puro que representa o Espírito. O Espírito é a base da unção, do óleo sagrado da unção. Tem que ser ungido pelo Senhor, receber a comissão do Senhor para cumprir todas as coisas. Nós precisamos do Espírito. O Espírito é a base. Por isso que o Senhor encorajou Josué por 3 vezes, demonstrando que essa terra é muitíssimo boa. Tudo que nós precisamos tem ali. A gente precisa ser forte e corajoso, porque o Senhor não vai nos deixar e nem nos desamparar. Ó Senhor Jesus, mas por outro lado, se a gente deixar de lado as situações do Senhor, a nossa vida da alma vai aflorar. Então, a gente precisa ser encorajado a viver por meio da palavra de Deus, para que a vida da alma não venha para cima de nós com sua incredulidade, desobediência e murmuração. Mas por meio do Espírito a gente renova a nossa mente e desse modo a gente possa desfrutar de todas as riquezas de Cristo no Espírito. Ó Senhor Jesus, tudo isso mostra para nós a gente não cometer os mesmos erros do povo, não dar espaço para a incredulidade no nosso coração, nem para a desobediência, porque isso nos afasta do Senhor e nos impede de herdar o reino vindouro.
A gente precisa ter a mesma disposição de Josué e Caleb. Foram os únicos daquela geração a herdar a terra e entrar no descanso preparado por Deus para seu povo. Nós queremos ser como eles e ajudar muitos filhos de Deus a herdar o reino. Herdar o reino requer um esforço de nossa parte, isto é, que nós exercitemos a fé para crer na palavra do Senhor. Também quer que nós rejeitemos as nossas opiniões da vida da alma. Né? Senhor Jesus, né? Assim como os 10 espias, o nosso ego é o nosso pior inimigo. Né? Senhor Jesus, se a gente não negar nós mesmos, nós vamos ficar sujeitos a murmuração, incredulidade, críticas e desânimo. Não queremos repetir o erro deles, mas ser imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Ó Senhor Jesus, por isso que nos levado a pregar o Evangelho, levar essa vida divina a todos e promover a fé entre todos os que foram chamados. Também vai nos fortalecer. O Senhor Jesus, que o amor do Senhor nos constrange a gente não pensar só em nós mesmos, apenas no nosso progresso espiritual, mas que a gente possa ter esse desejo de ajudar todos os filhos de Deus a crescer espiritualmente e se preparar para reinar com Cristo no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus, infelizmente muitos filhos de Deus são influenciados por palavras e atitudes negativas, e aí é gerado neles preconceitos contra outras igrejas, e aí se recusam a frequentar templos, frequentar outras igrejas, ter comunhão com outros irmãos que são de grupos diferentes. Senhor Jesus, e a gente percebe que é difícil atrair esses irmãos para desfrutar a palavra, para reunir. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e aí ele tocou aqui o encargo do Bucafé, que antes a gente tinha foco de querer levar as pessoas para a igreja, para que as pessoas viessem até nós, mas agora nós estamos indo às pessoas, suprir os filhos de Deus com as riquezas da palavra, por meio dos Bucafés, onde a gente pode promover a fé, levar a vida de Deus a todos. O Bucafé é um lugar especial, criado, que o Senhor nos deu esse encargo para criar para as pessoas um ambiente informal, um ambiente agradável, onde a gente pode orar pelas pessoas, fortalecer a fé por meio da leitura dos livros espirituais. O Senhor deseja voltar e para isso Ele conta conosco, que sejamos fortes e corajosos. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando com cada um de nós, vamos exercitar o Espírito e ajudar todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor para que o Senhor te mostre pessoas, para quem Ele quer que chegue essa palavra. Senhor Jesus te abençoe, até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.